Olá, professores, olá, gestores, educadores, prefeitos, secretárias e secretárias de educação. Boa tarde a todos, técnicos de secretaria, demais participantes, pessoas envolvidas com a educação pública, com a educação municipal, sobretudo, com a educação do estado do Piauí e do Maranhão. Boa tarde a todos. É com grande prazer que damos as boas-vindas a todos vocês. Esse é o nosso primeiro seminário Educar. E hoje falaremos sobre implementação de regimes de progressão parcial de estudantes e recomposição de aprendizagens. O nome do evento hoje é Estratégias para gerenciar a recomposição da aprendizagem, reduzindo a retenção de estudantes e garantindo o fluxo escolar adequado. Hoje é uma oportunidade em que a Educar oferece suporte para apoiar tecnicamente os municípios que desejam estabelecer um regime de progressão parcial de estudantes e recomposição de aprendizagens. Meu nome é Alexandre, eu sou administrador da Educar e hoje eu vou ser o mediador dessa mesa. Que a gente está aqui em um estilo de podcast, a gente aderiu a esse estilo e a Educar mando um abraço para quem já conhece a Educar. A Educar é uma empresa de educação com foco em tecnologia e com foco em indicadores educacionais públicos, principalmente no IDEB. E por esse motivo organizamos esse evento, porque sabemos que a progressão parcial de estudantes implica nos resultados dos indicadores educacionais. Hoje contamos com a presença na nossa mesa de três convidadas ilustres, 3 mulheres que eu já conheço há bastante tempo, 3 mulheres que eu admiro bastante. Agora há pouco estava sentado na frente delas e eu acredito que essa é a primeira vez em que eu medio uma reunião, uma apresentação com elas 3. E nesse momento eu falei sobre o quanto as admiro. As 3 são profissionais de educação de nível nacional. As 3 são profissionais de educação super técnicas, super profissionais e são mulheres de muita coragem. E eu sei que aí do outro lado, assistindo a gente, tem muitas mulheres de muita coragem também. E estamos aqui agora ao vivo com 30 pessoas. E por isso eu quero pedir para vocês, pessoal, quem não está inscrito no canal, clica aí para se inscrever, clica no joinha, clica no legal. Durante o evento aqui, eu vou soltar um super brinde para vocês. Daqui a pouquinho vou soltar um super brinde. Todos os gestores, professores, todos os municípios, fiquem atentos porque é um brindezão. Pessoal do Maranhão, do Piauí, fiquem ligados, vai sair um super brinde e quem já está contratado, quem já contratou a Educar, já ganhou esse brinde na lata, já está garantido esse brinde. Para os demais, precisa permanecer na live até o fim. E, além disso, mandem aí no chat quem de onde é que vocês estão falando, de que município do Piauí, de que município do Maranhão. Se quiserem, pode deixar o contato de vocês, que a gente fala com vocês e a gente manda uma mensagem para o que for necessário, para prestar suporte. Qualquer dúvida, pode mandar aí também, que a gente está ligado aqui nas perguntas de vocês. Eu estou ligado no chat. E vamos lá. A gente vai falar, em primeiro lugar, vou apresentar a professora Irene. A professora Irene, a gente reduziu aqui muito, porque ela é uma mulher de muita carreira. A professora Irene é mestre em educação, é doutoranda em educação pela UFP, atualmente atua como coordenadora pedagógica e tem vasta experiência na educação, tendo sido professora, diretora, gerente de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Teresina. A doutora Kátia... Oi! A doutora Kátia é mestre em políticas públicas, foi secretária de Educação de Teresina. Atualmente, ela é superintendente de políticas educacionais de Campo Maior e presta assessoria educacional. E, por fim, para complementar, a professora Helenildes Leal. Ela é coordenadora pedagógica da Educar,
e é organizadora das formas de implementação de práticas para reduzir a reprovação e promover o sucesso de estudantes. E, mais uma vez, todas elas são profissionais de altíssimo gabarito, muita fibra, muita coragem, muita dedicação. São pessoas que eu admiro bastante. Eu não posso nem fazer muita propaganda delas porque eu tenho medo de perder elas. Só para organizar aqui as falas. Em primeiro lugar, vamos dividir o nosso evento em 3 blocos. Cada uma delas vai ficar com um bloco e a professora Irene vai falar por 30 minutos, a doutora Kátia por 30 minutos e a professora Helenildes por 30 minutos. A pauta da professora Irene é: por que reprovar não é a solução? A pauta da doutora Kátia é sobre o que diz a legislação. Ela vai falar sobre qual o suporte jurídico nós temos para a implementação em um município de um regime de progressão parcial de estudantes. E por fim, para fechar, a professora Helenildes vai falar sobre como implementar pedagogicamente um sistema, um regime de recomposição de aprendizagens para os estudantes que forem inseridos nesse regime de progressão parcial. E agora, meus amigos, vamos passar a palavra para a professora Irene. Professora Irene, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela apresentação afetuosa que você fez aí da gente, né? E dizer que a gente é mulher de coragem, para mim é um elogio muito grande, porque ser mulher nos dias atuais exige realmente coragem. E ser mulher que estuda, que trabalha, né, que é mãe, exige muito mais coragem ainda. Então é uma satisfação estar aqui participando desse seminário e certamente com a certeza de que do outro lado aí tem gente que já me escutou, porque eu já participei de outros eventos da Educar, e é sempre uma satisfação muito grande falar de educação, e especialmente falar de educação pública, que é algo que eu vivo, é algo que eu escolhi fazer desde lá quando eu tinha 20 anos de idade. Então, é algo que a gente fala porque a gente acredita, porque a gente vivencia. O Alexandre apresentou aí, né? Eu sou mestra em educação, estou concluindo um doutorado agora também em educação, mas eu não quero falar desse lugar da academia. Eu quero falar hoje com vocês de um lugar que é o chão da escola, de alguém que viveu o chão da escola, de alguém que viveu o chão da gestão da secretaria, que sabe como é que funciona a secretaria. E eu vou falar sobre reprovação, mas para dizer por que ela não é a solução. E aí esse também é um tema que exige coragem. Eu acho que cada um de vocês que está aí do outro lado, né, a cada instante que é solicitado a pensar sobre aprovação e reprovação, fica um pouco apreensivo, né? E aí o medo pode aparecer, porque é muito mais prático a gente simplesmente aprovar os alunos. É muito mais prático. É mais prático para o sistema, é mais prático e mais cômodo, às vezes, para as famílias, né? Mas aprovar de que forma? Qual é o tipo de aprovação que a gente quer, né? Quais são as condições que a gente precisa olhar para decidir se esse aluno deve ser aprovado ou reprovado? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E eu trouxe aqui esse questionamento como título para provocar mesmo, né? E ao final dessa minha breve apresentação, eu quero que vocês pensem sobre isso, né? Pensem durante a apresentação, mas especialmente ao final, vocês fiquem instigados, né? A gente está se aproximando aí do final do ano, é hora de fechar o ano letivo e a gente precisa pensar sobre essas coisas, sobretudo num ano em que a gente tem muita coisa em jogo, né? Os anos ímpares, eles são anos, desde que foi implantado esse Sistema Nacional de Avaliação que está vigente, os anos ímpares são anos que são decisivos para aquilo que para o projeto que cada secretaria, que cada escola optou por desenvolver. Então, é sobre essas coisas que a gente vai falar. Na verdade, eu não trouxe aqui nenhuma fala teórica. A minha ideia é trazer, Alexandre, questões para que os professores que estão aí do outro lado, os diretores, os secretários de educação, os prefeitos, né, que mesmo não estando presentes nesse momento, mas que depois podem assistir essa live,
possam pensar sobre isso, né? E aí o ponto de partida que eu trago é: todas as crianças têm direito à aprendizagem. Vamos partir desse ponto. Se todas as crianças têm direito à aprendizagem, parece até contraditório. Por que eu vou reprovar? Eu vou reprovar porque, elas têm direito à aprendizagem, então elas precisam ir para frente. Ok, seria um raciocínio, Alexandre, né? Admissível. Sim. Eu vou aprovar porque as crianças têm direito à aprendizagem, então elas têm direito a seguir o fluxo. Mas que aprendizagem? Será que se essa criança, de fato, não teve o seu direito garantido, dadas as condições que a escola teve para trabalhar, dadas as condições que aquela rede teve, né, para desenvolver o seu projeto educativo, será que eu vou, então, reprovar essa criança? Não seria uma punição muito grande? Não seria uma privação, doutora Kátia? Uma punição dupla. Não seria uma privação de direitos, doutora Kátia? Já que você vai falar da legislação, né? É uma punição dupla, né, doutora? Porque a gente, às vezes, não cumpre com nossas obrigações de ensinar o que aquela criança deveria aprender naquele momento, e ao fim do ano, a gente ainda faz com que ela tenha novamente que pagar o mesmo preço. Olha que bacana, você está trazendo uma coisa que eu vi agora recentemente, né? Que diz assim, quando a gente reprova o aluno, a gente reprova culpando ou o professor, porque o professor não ensinou. Ou o próprio aluno, porque o aluno não aprendeu. E, na verdade, a gente tira todo o peso da escola e da própria secretaria, que seria os órgãos ou as instituições que deveriam prover as condições, né? Então, garantir as condições para que essas crianças tivessem aprendido e as condições para que os professores tivessem ensinado também. As condições dessa criança garantir os direitos de aprendizagem inerentes a ela. Exatamente. Então, eu não estou aqui com essa afirmação querendo dizer assim, olha, a culpa é só da secretaria, é só da escola. Mas, na verdade, dizer assim, olha, vamos botar as coisas na mesa, vamos ver qual foi o processo que essa criança caminhou, né? O que ela aprendeu, né? Em que estágio da aprendizagem essa criança está. É isso que a gente quer aqui, né? Olhando sempre que essa criança tem direito à aprendizagem, né? Tem direito à aprendizagem. Mais do que direito a estar matriculada, ela tem direito de aprender. Estando matriculada, ela precisa aprender. E aí eu trago essa figurinha aqui, não vou me deter muito sobre ela, é só para vocês também pensarem um pouco e ajudar nessa construção de questões, né, que eu estou trazendo aqui. Em 2010, olha a cara desse menino aí, todo sorridente, empolgadíssimo, aluno do 5º ano A, né? Empolgadíssimo. Mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que em 2011 ele estava lá, já não mais com a mesma empolgação, de novo, aluno do 5º ano A. 2014, ele estava de novo, já estava mais velho, já tinha até barba, estão vendo aí? Sim. Espinha, um adolescente o menino, né? O mesmo menino, outros colegas, mas a mesma turma, o mesmo ano escolar, o 5º ano A. E aí, algum tempo depois, a plaquinha, passa o ponto. Ele não queria mais aquilo ali. E aí isso tem a ver com o que a gente vai ver aqui. O que é que os estudos estão dizendo, né? Eles estão dizendo assim, a gente reuniu aqui basicamente só 2 pesquisas, né, 2 estudos, um do SEMPEC e outro do Instituto Unibanco, mas que diz assim, a reprovação é considerada um preditor importante do abandono escolar, ou seja, ela contribui para o abandono. O rapazinho aí do slide anterior, ele passou o ponto, foi embora, desistiu, não quero mais ficar aqui, esse lugar não é meu, eu não quero mais ficar aqui. Então, ele foi reprovado, até que culminou no abandono. Doutora... É triste isso, né, Ilenildes? Muito triste. Doutora, professora, um ponto importante que a gente tem que falar também é que a gente fala sobre direitos de aprendizagem e às vezes esquecemos dos direitos de desenvolvimento. A gente tem que cumprir, tem que oferecer às crianças direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Não é pelo fato de, às vezes, por culpa das secretarias ou por culpa dos alunos, por culpa da família, não importa de quem é a culpa, às vezes a gente não consegue fazer com que um estudante adquira determinados conhecimentos e habilidades em determinado ano, não é pelo fato de nós não termos conseguido fazer isso, que a gente pode tolher dele, não garantir a esse estudante os direitos de desenvolvimento. Os direitos de desenvolvimento são relacionados a um desenvolvimento social. Um estudante que está
com 14 anos, no 7º ano, que acontece, ele não vai dar prosseguimento aos estudos. Não, e não vai por uma série de coisas. Esse aluno está desmotivado, aquele ambiente com o qual ele está ali interagindo já não é mais interessante para ele, porque são alunos mais novos, que têm outras necessidades, outros interesses. Então, a reprovação, ela traz uma série de consequências que podem interferir tanto para o aluno, e aí a desmotivação, o abandono, como para o próprio sistema. A gente vai ver, é oneroso para o sistema reprovar o aluno, porque aquele aluno no ano que vem ele vai estar tirando a vaga de um aluno novo, que podia estar ocupando aquela cadeira, podia estar sentando lá naquela cadeira do 5º ano A, entende? Né? Então, ela contribui para o abandono, ela conturba, ela bagunça essa trajetória escolar do aluno, né? E é financeiramente dispendiosa, é oneroso para o município, para a rede, né? Reprovar sucessivamente os alunos. Uma rede que reprova 70%, ela está deixando de receber 70% de alunos novos. Sim. Porque o lugar, falar de um jeito muito simples, assim, o lugar está ocupado por aquele aluno que foi reprovado, percebe? Então, isso é muito grave, né? E aí gera resultados contestáveis, porque tem estudos que mostram, né, que apesar de alguns defenderem que a reprovação é a saída, porque senão o aluno vai entender que ele não precisa estudar e ele vai ser aprovado, e aí é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, é preciso diferenciar progressão continuada de aprovação automática. São duas coisas diferentes, eu acho que a Helenildes vai falar de forma bem prática sobre isso, né? Então, assim, tem consequências. A reprovação tem consequências graves e a gente precisa pensar, acho que esse momento é um momento que cada rede de ensino, cada escola precisa sentar de forma bem racional, sabe? E sem muita paixão, de forma racional, cautelosa, cuidadosa. Vamos ver o que a gente pode fazer, qual foi o progresso, qual foi o percurso de cada aluno desse. Levar isso em consideração. Vamos seguir aqui porque a gente gosta muito de falar sobre educação, especialmente sobre um assunto que... né? Sim. A Kátia sorriu, porque essa já é uma característica minha, gente. Eu não sei falar pouco, aí vou me dar 30 minutos, gente. Professora, mas pegando o gancho que a senhora não sabe falar pouco, a gente está agora com 50 pessoas ao vivo. Que bom, fiquem aí, tá? Fiquem Tem muita aí, coisa boa. Porque eu vou lançar o brinde agora e eu quero ver esse número aumentar. Quem ficar aqui até o fim vai ganhar 1 hora com essas 3 moças de assessoria para falar sobre como implementar um regime de progressão parcial de estudantes no seu município. Olha isso, gente. Eu pensei que eu ia participar do brinde também, mas eu sou um brinde. Você é o brinde. Nós, né? Kátia e Helenildes. Mas que bom, fiquem aí, porque a gente tem muita coisa bacana aqui para conversar com vocês, tá bom? Fiquem aí, tá aumentando. Posso continuar? Pode continuar. Gente, é legal esse negócio, né, de fazer ao vivo. Assim. Quem sabe, faz a gente fica nervosa, mas é bom. A gente tá sentindo vocês aqui, olha. Parece. É verdade. Não duvidem, eu Porto tô sentindo Alegre a energia em peso. de vocês aqui com a gente. Porto Alegre em peso aqui. Que bacana. Que bom, então, vamos lá. Então, o que a gente pode mais rapidamente aqui trazer sobre os estudos, né, que orientam essa questão da reprovação? A gente viu que as taxas de reprovação, elas já têm apresentado uma queda no Brasil, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, o PISA de 2015, que foi o último, agora acabou de lançar os resultados, mas não foram sistematizados ainda e divulgados na íntegra, mas o de 2015... onde participaram 70 países, o Brasil, Alexandre, só perdia para a Colômbia em reprovação. Então, o Brasil é o penúltimo país lá na lista, né, quando o índice é a aprovação. O Brasil tem uma cultura de reprovação muito forte, uma cultura de reprovação muito forte, né, de retenção dos alunos. E aí a gente vê também alguns estudos que apontam a questão da reprovação com um efeito negativo na aprendizagem, que é aquilo que eu já falava, né? Desestimula o aluno e reforça as desigualdades, porque se aquele aluno não aprendeu a ponto de a escola entender que ele deve ser reprovado, ele não aprendeu por algum motivo, né? Que talvez tenha a ver com a condição de vida daquele aluno, com a dificuldade que ele tinha de ter um apoio, de ter um suporte. Com a família. Aí, com a família. E aí, quando eu reprovo, eu estou dizendo assim, ó, tem nada a ver com a sua vida, você devia ter aprendido e deixa isso para lá. E aí vai, né? A famosa frase, eu fiz a minha parte. Exatamente, né? E aí, por último, né, os estudos também mostram que uma gestão comprometida com a equidade, ela deve assegurar que nenhum aluno fique para trás.
né? E eu imagino que aí do outro lado nós temos gestores que têm esse compromisso. Tem um compromisso com a equidade, tem um compromisso com esse direito de garantir a aprendizagem para esses alunos que procuram a escola pública, né? Porque, na verdade, a escola pública para ele, de Porto Alegre, de União, de Campo Maior, lá de Cajueiro da Praia, é a alternativa que eles têm. Então, que eles possam ter nessa escola pública o direito à aprendizagem garantido. E eu tenho certeza que aí, do outro lado, a gente tem gestores que estão imbuídos nesse propósito, de não deixar nenhum aluno para trás. E aí, quando eu digo não deixar nenhum aluno para trás, entendam, eu não estou aqui defendendo a aprovação a qualquer custo. Eu estou dizendo assim, olha, a gente vai trazer vocês, mas a gente vai estar dando condições para que vocês possam ter o desenvolvimento que vocês precisam ter. Tá? E a gente, do lado de cá, a gente vai dar o suporte para as secretarias de educação a implementar nos municípios ações que vão dar esse suporte para os professores, para os estudantes. Perfeito. Então a gente tem aqui, né, um sistema funcionando, dizendo assim, olha, rede, você não está sozinha. A gente está aqui para dar o suporte que vocês precisam. E aí eu trago esse outro slide, né, para a gente conversar um pouco sobre essa diferença, até já anunciei isso, essa diferença entre a progressão continuada e a aprovação automática. A Kátia vai falar um pouco sobre isso, mas a gente tem a educação pública hoje organizada no nosso... A educação de uma forma geral, né? Ou ela é organizada por um sistema seriado, primeiro ano, segundo ano, e ao final de cada ano pode ser feita a reprovação ou a aprovação do aluno. Nesse sistema seriado, a avaliação tem um peso muito forte. Ou a gente tem um outro sistema, que é a organização de ciclos, que a doutora Kátia vai falar sobre isso, né? E na organização de ciclos, perdão... É a Helenildes? A gente fala. A gente vai falando, né? Na organização de ciclos, a gente vê que o que é levado em consideração é o desenvolvimento da criança ao final de um determinado período, né? Que a gente vê, tem redes, aí eu estava pesquisando, a gente tem 24 redes das capitais, né, que tem alguma forma de organização de ciclos. Se a gente for olhar o caso de Teresina, por exemplo, Teresina, os anos iniciais são organizados em ciclo. A gente tem o primeiro ciclo, que é composto pelo primeiro, segundo e terceiro ano, e o segundo, que é o terceiro, o quarto e o quinto ano. Já os anos finais é seriado. Sim. Né? Então, Teresina é uma dessas 24 redes municipais de capitais que tem algum tipo de organização de ciclo, ainda que não seja todo o ensino fundamental. Né? E aí, quando a gente diz assim, olha, progressão continuada é diferente de aprovação automática, é por quê? Porque a progressão, Alexandre, ela é uma estratégia educacional, né? Que ela é feita, ela é pensada, ela é idealizada para organizar o aprendizado do aluno em blocos e evitar altas taxas de reprovação, né? Mas, para além disso, é também uma forma de olhar para o aluno como alguém que não precisa ser rotulado ao final de cada ano, mas alguém que precisa de um tempo maior e que esse tempo ele é diferente. Eu posso, como aluna do quinto ano, desenvolver todas as habilidades que foram requeridas em 40 semanas de aula. A Kátia pode precisar de 60 semanas de aula, né? E aí, quando a gente fala do sistema seriado, essa necessidade, ela é ignorada. Sim. Porque o tempo de um ano é 40 semanas. Então, se você aprendeu em 40 semanas, beleza, perfeito para você. Se não aprendeu, fique aí para aprender. Sim. Professor, e uma coisa importante mencionar é que as redes de ensino, sobretudo as maiores do país, vêm aderindo a esse sistema de progressão parcial. Inclusive, recentemente saiu uma portaria do governo do estado, e a doutora Kátia vai mencionar isso e vai falar mais sobre isso, perfeitamente como ela sabe fazer. Saiu uma portaria do governo do estado favorável à implementação da progressão parcial no governo do estado, ou seja, a gente tem as redes, os pesquisadores, os educadores reconhecem que reprovar não é a solução. É isso, professora? É isso. E agora, no caso específico do Piauí, tem esse amparo legal, né? Então, as redes podem se organizar dessa forma e não vão estar fazendo ou cometendo nenhum pecado. Tem um amparo legal, tem um embasamento legal. Eu diria até que é pelo contrário. Eu acho que a rede ela passou a se preocupar com algo que não era latente, não era uma preocupação. Uma coisa é você pensar na aprovação
E aí há quem diga que quando eu penso na aprovação, eu estou pensando na reprovação. Não. Né? Então, a gente pensava muito na aprovação e não pensava na reprovação, porque a reprovação ela é um espelho. Acontecia, né? E ela é um espelho. Então, é muito difícil para as redes refletir sobre a educação e pensar que existem problemas, existem dificuldades e que eles precisam ser enfrentados e que alguma coisa precisa ser feita. Então, é muito mais fácil você passar por cima disso e seguir em frente do que trazer mais trabalho e mais preocupação. Aí porque, né, doutora Kátia, pensar em reprovação também é refletir na prática do professor, né? Levar o professor a refletir na sua prática. O meu aluno reprovou, mas o que eu fiz por ele durante esse ano para ele chegar ao final do período com esse status de aluno reprovado? Então, isso também leva a rede de ensino a refletir na prática do professor. Por isso que a temática reprovação também é uma temática polêmica, né? Porque muitas vezes é visto só como a falta do aluno, mas a gente também precisa refletir a nossa prática. Exatamente. Enquanto profissional. Qual foi a nossa prática, qual foi a nossa contribuição para esse processo acontecer. Perfeito. Muito bem, Lenilda. Então, assim, a progressão continuada na perspectiva que a gente está defendendo aqui, né, ela sugere um processo educativo contínuo, que eu não preciso chegar só em dezembro, no último dia de aula, para decidir, para constatar que o meu aluno não aprendeu. Quando eu falo em progressão continuada, eu estou considerando assim, olha, eu tenho habilidades para desenvolver e eu tenho habilidades para desenvolver em tempos diferentes. Então, o que eu já tenho agora? Eu estou em abril. O que eu já tenho agora? Qual é a referência que eu preciso ter lá na frente? Então, a progressão continuada, ela pressupõe esse acompanhamento, esse processo educativo contínuo. Avaliativo. Onde a avaliação, o diagnóstico, o acompanhamento, eles são fundamentais. Eu diria até que, para a gente pensar na progressão continuada, a gente precisa ter outros pilares, sim, que seria a questão do currículo, a questão da formação e o acompanhamento pedagógico. Né? Monitoramento. Exatamente, que tem a ver com o monitoramento. E esses 3 pilares, eu conheço o trabalho da Educar e eles estão devidamente contemplados na proposta da Educar. Então, no momento em que a gente traz essa discussão sobre progressão continuada, a gente está dizendo assim, olha, é a progressão continuada que a gente defende, mas a gente não defende isso para fazer de qualquer jeito, que aí seria a aprovação automática. Aprova todo mundo, não é disso que a gente está falando. É progressão continuada, a gente vai colocar esse aluno para andar, perfeito, né? Mas a gente vai colocar esse aluno para andar observando o quê? Que o professor que vai receber esse aluno no ano que vem, ele precisa estar formado para conhecer as necessidades desse aluno. Eu preciso fazer um acompanhamento pedagógico para saber quem é, onde está e o que precisa. Professora, sobre essa sua fala, a professora Luciana Almeida, ela falou o seguinte: infelizmente, muitos ainda acham que reprovar é a solução. Esquecem que o mais importante é utilizar mecanismos que possam garantir a aprendizagem do aluno. Perfeito, professora Luciana, é isso mesmo. Né? Você está vendo como esse título ele é bem provocativo, né? Porque existe toda uma cultura que foi estabelecida de que o aluno não aprendeu, reprova, deixa isso para lá, uma hora ele vai aprender. E a gente precisa desmistificar isso. O aluno não aprendeu por quê? O que ele precisa aprender? Ele tem um direito garantido, que é o direito à aprendizagem. Então, o que eu, enquanto professor, eu, enquanto diretora de escola, eu, enquanto secretária de educação, eu, enquanto prefeito, o que eu posso fazer para ajudar esse aluno a ter aquele direito que é dele garantido, que é o direito à aprendizagem? Ok, ele não aprendeu, mas ele não aprendeu por quê? Será que, então, eu reprovar vai fazer ele aprender? Eu até tinha pensado num outro título para esse nosso bate-papo, e eu conversando com a Helenilda, eu disse, ensinar é reprovar? Ensinar ou reprovar? Será que são sinônimos? Porque é uma temática que traz muitas questões assim, que mexe com a gente, mexe com toda a forma que a gente foi educado, porque eu fui educada numa escola pública, graças a Deus nunca passei por uma reprovação na minha vida, mas reprovar era normal. Quantos colegas meus ficaram para trás, né? Sim. E o que foi feito da vida deles? Eu não tive esse trauma, talvez por isso eu cheguei onde eu cheguei, eu estou fazendo doutorado na universidade pública. Sim. Mas quantos foram traumatizados pelas reprovações sucessivas e
passaram o ponto. Que que nem aquele coleguinha que ficou uma vez, 2 vezes, até a hora que ele chegou e botou a placa. Não quero mais, isso não é para mim. Passou o ponto. Foi fazer outra coisa, né? Talvez a gente decide o futuro da criança. Talvez não tivessem sido reprovados, eles tivessem como meus colegas agora no doutorado, né? Ou fazendo outras coisas. E aí eu trago essa outra provocação. Fechamento do ano chegando, e agora? Aprovar ou reprovar os alunos? É a hora que a gente mais pensa nessas duas questões, né? Aprovar ou reprovar, especialmente no ano ímpar, num ano em que a gente vai ter os nossos resultados consolidados aí para o cálculo do IDEB. E avaliados para o Brasil inteiro, né? E aí a gente tem essa encruzilhada aí para resolver. Os meninos aí enfileirados, e eu mando eles para onde? Professora, uma coisa importante a falar agora, e para os gestores, professores, diretores que estão nos escutando, prefeitos e prefeitas que estão nos escutando, é que algumas medidas, sobretudo a implementação de um regime de progressão parcial continuada de estudantes, impactam ainda nos resultados de 2023. A gente pode agora decidir os resultados através dessa decisão da implementação, a decisão por implementar ou não um regime de progressão parcial, a gente impacta ainda os resultados que vão sair em julho, acreditam, do ano que vem, de 2024. Ou seja, a gente precisa decidir agora. E a gente precisa implementar agora. É verdade. A gente está falando sobre uma decisão, e aí eu acho assim, como alguém que já esteve à frente de uma rede, e uma rede relativamente grande, né, que é a rede de Teresina, e que se via nessa encruzilhada. E eu digo a vocês, a gente sempre agiu com muita responsabilidade. Então, quando a gente está trazendo essa discussão aqui para vocês, a gente não está pedindo que ninguém camufle os resultados, a gente não está pedindo que ninguém haja de forma irresponsável. A gente está dizendo assim, olha, tem outro caminho. A gente pode ajudar esses alunos, pode minimizar os impactos de uma reprovação na vida desse aluno, se a gente oferecer as condições, e uma vez esse aluno permanecendo na rede, eu tenho um aluno de 5º ano que vai ficar na rede no ano que vem. Uma vez permanecendo na rede, o que a gente vai fazer por esse aluno? Qual o suporte que a gente pode dar? Né? Então, é sobre essas coisas que a gente está discutindo aqui, e é essa abordagem que a gente está trazendo para vocês. Então, eu trago de novo aqui. Então, se é hora de pensar sobre isso, o que deve ser considerado? Então, as escolas devem identificar os avanços e as dificuldades dos alunos. Olhar o processo e não só aquele momento. Chegou dezembro e agora? Mas olhar para trás, olha a caminhada desse aluno, joga uma luz lá atrás, no todo o desenvolvimento desse aluno, quanto que ele conseguiu avançar. Às vezes, Alexandre, acontece também, eu já fui diretora de escola e sei disso, o aluno passa o ano inteiro assim se arrastando, sabe? Porque ele não conseguiu ainda ter aquele que a gente costuma dizer, o time dele é diferente, a gente que é alfabetizadora, eu sou professora alfabetizadora, a gente diz assim, olha, ele não estalou, ele não acordou. E aí, de repente, lá em setembro, o aluno diz assim, nossa, o que aconteceu com esse menino? Como ele melhorou? E aí, quando chega no final, você diz, mas ele não melhorou o suficiente. Gente, eu vou ignorar tudo isso. Uma evolução. Toda essa evolução desse menino, não tem como, seria um pecado muito grande fazer. Isso sim seria uma atitude, eu vou usar uma palavra que me veio aqui agora, e aí pode você falar, me desculpe. Professora. Isso sim seria uma atitude responsável. Sim. Né? Isso sim seria maquiar um resultado, porque eu estou vendo que o aluno aprendeu, ele está me mostrando que ele aprendeu, que ele avançou, e eu vou ignorar isso? Professora, muitas professoras alfabetizadoras falam exatamente isso que você acabou de falar. Tem criança que depois que pega um timing, ela progride muito rápido. É porque parece que tudo passa a fazer sentido. E todo aquele conhecimento que ele já tem e que ele não conseguia conectar uma coisa com outra, né? Naquele momento tudo parece começa ter a fazer sentido. E aí a criança vai embora. E se a gente reprovar, será que a gente consegue fazer essa criança, esse estudante, ter esse momento de certamente vai clarivisão? Vai ser um aluno que vai ficar desmotivado, ele vai ver todos os coleguinhas dele no ano que vem na turma, em outra turma, com outro professor, e aí ele fica ali vendo E o pior, Alexandre, porque se ainda reprovasse, mas se esse aluno fosse submetido, Ilenilde, a estratégias diferentes, a um material diferente,
a gente poderia dizer assim, esses prejuízos seriam minimizados. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esse aluno é reprovado e ele vai repetir aquele ano com o mesmo material, com as mesmas estratégias didáticas, com a mesma metodologia. Quiçá, com as mesmas atividades. As mesmas atividades. Aí, gente, qual foi? Que não levou a aprender. Que já está, né, comprovado que aquilo ali, ele não consegue aprender daquele jeito. Não deu certo e a gente vai repetir. Não deu certo, vai repetir. Então, qual é o sentido de reprovar esse aluno? Professor, estivemos aqui Você com 60... Você quer dizer que eu estou demorando demais? Não, não é isso não. Você ainda tem 2 minutos. Tá ótimo. 2 minutos é um grande tempo. E para muitos municípios aqui, você ainda tem 1 hora para falar. Nossa, que bom, gente. Obrigada, viu? Estou me sentindo muito acolhida por vocês agora com essa 1 hora. Estamos aí com muitos municípios, no Piauí, no Maranhão. Estamos com Parnarama, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Porto Alegre está em peso, Parnaíba. Eu conheço muita gente lá de Porto Alegre, acho que já fiz um trabalho lá Marcos Parente, muito Antônio bom. Almeida, Cajueiro da Praia, Várzea Grande, estamos com Várzea Grande. Várzea Grande já ganhou aí, né, meu povo? 1 hora, Várzea Grande não é nosso, não temos contrato ainda. E aguardamos contato, Várzea Grande. E, professora, pode ficar à vontade, desculpa ter interrompido. Então, curtam, comentem. Respondendo esse questionamento, né, do que deve ser considerado, a escola deve considerar essa trajetória do aluno, né, observando esses pilares. É preciso garantir o direito de aprendizagem, é possível organizar um plano de recomposição, e a Helenildes vai mostrar isso, né? E aí, uma vez definida a opção por trabalhar com os planos de recomposição, a gente precisa formalizar. E aí é importante o registro. E quando eu falo de registro, tem a questão legal, que a doutora Kátia vai abordar, mas tem a questão mesmo organizacional. Da própria escola, né? Porque muitas acadêmica, vezes... Acadêmica, assim. né? Porque muitas vezes, no ano seguinte, vai chegar um professor para compor aquela equipe que trabalhava em outra escola, que não trabalhava dessa forma, que não... E aí aquele professor precisa entender. E para entender, ele precisa ter o registro. Aquilo tem que estar sendo registrado numa espécie de relatório individual do aluno, um portfólio, o que seja. Mas isso tem que estar registrado, tanto internamente, escola a escola, como registrado em nível de secretaria. A opção que a secretaria fez, a opção que a escola fez. Porque é legal, e aí você mencionou a portaria da rede estadual, mas é preciso que tenha uma sistematização, porque senão vira bagunça. Esse aluno sai lá de Cajueiro da Praia e vai estudar na rede municipal de São Paulo. Ele precisa levar a informação de qual foi a trajetória que esse aluno percorreu, né? Então, o registro é extremamente importante. Gente, eu falo isso como alguém que já foi diretora de escola, né? E que, como diretora de escola, às vezes recebia aluno de outras redes e eu ficava assim, meu Deus, mas como é que pode? Muitas vezes esse aluno vinha com a documentação que não dizia nada. E quase sempre a gente optava por fazer um diagnóstico, ainda que o aluno viesse com a documentação, porque era uma documentação que não dizia sobre os processos que aquele aluno vivenciou, né? E aí a gente tinha sempre que fazer um diagnóstico para poder encaixar, entre aspas, aquele aluno na melhor situação de aprendizagem possível, né? E eu falo isso de, sei lá, início dos anos 2000, que eu fui diretora. Há 20 anos atrás a gente já tinha esse cuidado, né? E nem tinha essa discussão toda sobre organização, de planos de recomposição, de progressão continuada. Mas a gente já tinha esse cuidado, né? Professora, e nós da Educar, nós somos uma empresa de educação com foco em tecnologia. E vai chegar em um momento em que vai ser quase que obrigatório que os sistemas de ensino, sistemas municipais, sistemas estaduais, vai chegar um momento em que esses sistemas de ensino façam a adesão, ou contratem, ou comprem algum sistema de gerenciamento escolar, porque a gente, de fato, precisa fazer os registros da vida acadêmica dos estudantes, a gente precisa arquivar e a gente precisa disseminar e sistematizar. Na verdade, Alexandre, até a lei da transparência, né, ela já traz um pouco sobre isso, ou seja, já existe, de certo modo, uma pressão até legal, entre aspas, mas, por exemplo, os próprios órgãos de controle, quando fazem auditoria nas secretarias, já estão começando a exigir esse tipo de tecnologia. Porque, pessoal, não é só uma solução de tecnologia simples, nós estamos falando de uma organização, como a Irene bem falou, é a vida acadêmica do aluno, e você
você, enquanto órgão público, você tem que obrigação ter documentos para isso. Além disso, né, nós estamos falando aí de um controle que precisa perpassar uma gestão municipal. Então, você tem ali 4 anos de gestão municipal, no ano seguinte você não tem registro de nada, porque, por acaso, tenha mudado a administração pública. Então, são questões que o próprio Tribunal de Contas e outros órgãos de controle estão começando a exigir dos municípios. E, às vezes, a criança muda até de estado. Muda. E é muito comum. Eu não sei a rede estadual e não sei como é que acontece aí nos municípios do Piauí, mas aqui em Teresina é muito comum chegar o recebimento de alunos vindo de diversos lugares do Brasil. Vem muita gente de fora, né? E aí, Alexandre, eu trago aqui meu último slide, né? Tentando até responder o questionamento lá do título. Reprovar não é a solução. E não é por quê? Porque a reprovação não contribui para a aprendizagem. Reprovar o aluno não significa dizer que ele vai aprender no ano que vem. Sim. E eu disse aqui, né? Ele pode até ter um declínio do seu processo educativo, porque aquele aluno vai ficar desmotivado, ele vai se sentir fracassado, ele vai ter que carregar o rótulo da reprovação quando os colegas estiverem. Por que você não está estudando com a gente aqui? Por que você ficou lá para trás e a gente está aqui? Então, não contribui para a aprendizagem. Se não contribui para a aprendizagem, o que poderia contribuir para a aprendizagem? O que poderia contribuir para a aprendizagem é botar na mesa, ter a tranquilidade de dizer, ok, ele não aprendeu tudo que ele precisava aprender, mas a gente pode dar um suporte para ele. E aí eu vou deixar a deixa aí para a Helenildes falar qual seria esse suporte. Para a doutora Kátia. Podemos... em primeiro lugar... eu vou dizer por que a Helenildes. Porque a implementação pedagógica. Porque a doutora Kátia vai falar do aporte legal. Sim, podemos fazer isso? Podemos fazer isso? Pode. E a Helenildes vai dizer como é que isso pode ser feito, né? Então, assim, a reprovação não contribui para a aprendizagem. O que contribui para a aprendizagem é o suporte que a gente pode dar para esse aluno mais para frente. Sim. E aí é isso que eu estou dizendo que a Helenildes vai tá bom? E aí, gente, dizer para vocês assim, é sempre uma satisfação. Eu peço desculpa se eu me alonguei aí. Foi coisa, ótimo, foi ótimo. Mas a gente pensou nesse bate-papo e eu acho que uma fala, ainda que a gente não tenha visto aqui a apresentação uma da outra, mas acho que nossas falas se complementam e eu tenho certeza que ao final dessa tarde de hoje vocês vão ter muito mais tranquilidade. O Alexandre falou em coragem, né? Sim. Para discutir a questão da reprovação com coragem. Sim. Né? Não para colocá-la no topo, mas, pelo contrário, para colocá-la num lugar que é devido. E é um lugar que não combina com a aprendizagem, que não combina com sucesso, que não combina com direito à aprendizagem que o aluno tem. Tá bom? Eu fico aqui e, se vocês precisarem de alguma coisa... por aqui. E continua por aqui. Continua por aqui. Professora, agora eu tenho uma pergunta. Ai. Podemos legalmente implementar no município um sistema de progressão parcial ou continuada de estudantes? E eu quero que a doutora Kátia responda, mas antes eu quero mandar um abraço para o pessoal de Parnarama, Fortuna, que estão nos escutando, o pessoal de Simões, de Júlio Borges, de Barra da Alcântara, sintam-se abraçados, o pessoal de Parnaíba, que também está aqui no chat em peso. E curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam. E temos um brindezão para quem ficar até o fim. Eu vou ficar até o fim. Você vai ficar até o fim. Doutora Kátia. E podemos implementar no município. Temos amparo legal para implementar em um município um regime de progressão parcial e continuada de estudantes? Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Gente, é um prazer, como sempre, falar sobre a educação. Como disse a Irene, a educação nos move, né? Educação a gente traz desde o berço, mas, na verdade, a gente tem aprendido na prática o quanto a gente ainda precisa aprender. Eu acho que isso é o que mais nos instiga,
né? O quanto a educação é desafiadora e quanto a cada ano que passa, ela também nos desafia a mudar, a transformar. E eu queria que essa pegada fosse assim, a pegada dessa tarde. Falar desse tema, na verdade, eu acho que é mexer um pouco nas nossas estruturas, na estrutura do que eu entendo de educação. Você, como gestor, tem uma experiência vasta, que isso é muito válido, mas que a gente precisa estar o tempo todo refletindo e se refazendo. E hoje, nessa tarde, para que a gente possa pensar sobre esse tema, não tem como não ter uma flexibilidade nas nossas culturas, na forma de pensar, na forma de refletir, porque nós estamos tratando de algo muito delicado. E eu costumo muito dizer o seguinte, a Helenilde, aqui um pouquinho antes de começar, a gente estava brincando de que ela disse que está aprendendo muito a copiar e colar. E, infelizmente, essa prática nossa, ela vem trazendo muitos atrasos na nossa educação. Né? A gente tem muito medo de desafios, muito medo de arriscar e de fazer diferente, e a gente acaba copiando o que todo mundo anda fazendo. Né? E eu acredito que isso travou muito a nossa maneira de entender. O meu aluno aprendeu? Como o meu aluno aprendeu? Ou o que é que o aluno precisava aprender? Então, assim, são muitas perguntas que envolvem o processo de uma educação de qualidade. Ou seja, o que é educação de qualidade? Meu aluno aprendeu o que precisava aprender e aprendeu na idade certa. Então, nós temos uma certa base estrutural, curricular, que ela vai nos impulsionar a muita coisa, mas ela não pode nos prender. Né? Pelo contrário, ela tem que ser sempre reflexiva, refletindo a realidade do município, refletindo o que os alunos... E aí, gente, vem um desafio muito grande que a gente traz aqui, que vai deixar vocês um pouquinho com insônia. A gente precisa entender que essa preocupação e esse problema é nosso. Não é de outra pessoa, é nosso. É verdade. Você como prefeito, você como instigante falar. É por isso que tem que ter coragem. E aí, assim, não dá. E aí, quando o Alexandre diz assim, Kátia, é possível fazer? Eu acho interessante que essa pergunta, alguns municípios, algumas pessoas às vezes nos fazem, dizem assim, olha, encontre uma maneira legal para fazer. Legal que eu digo jurídica, né? Formalmente jurídica. Mas, assim, antes de chegar no jurídico, a gente precisa passar pelo que a Irene fez. A gente precisa passar por um processo de reflexão, de análise e de entender como está meu município, o que é que os meus alunos precisam, sempre com a pergunta, o que é que eu posso fazer para esse aluno aprender? Né? Então, assim, a gente parte tudo isso de um contexto primeiro. Esse contexto, essa realidade é que nos instiga a pensar as formas legais e não o contrário. Né? As pessoas querem muito ali uma coisa pronta, juridicamente falando, e as estruturas de reflexão da prática educacional, eles não sabem nem o que fazer, nem o que estão pensando em fazer. Então, até porque, Kátia, o texto não tem poder de ação. Não. Sim. Ele até tem um poder de indução, ele pode induzir, mas a ação, ela precisa ser executada pelas pessoas. E as pessoas precisam estar convencidas de que é necessário fazer diferente. E tudo isso, pessoal, são problemas, né, constantes e sempre presentes no dia a dia de quem faz uma política educacional. Então, é preciso ter coragem, a gente vai usar muito essa palavra, né, para colocar sempre isso na mesa, mas sempre lembrando uma coisa, dá trabalho. Dá trabalho. Fazer como todo mundo vem fazendo, ou sempre como foi feito, parece ser o mais fácil, mas eu quero dizer o seguinte, não está mais funcionando. Não serve mais isso. Nós estamos hoje sendo cobrados diariamente por resultados. Então, a gente precisa entender que, para o bem da educação, os órgãos de controle começaram a acordar, outras instituições começaram a acordar e o município, os entes públicos estão cada vez mais sendo cobrados por uma educação que dê resultado.
por uma educação eficiente. Então, não dá mais para ficar de qualquer jeito. Chegou no final do ano, como diz a Irene, o menino ficou reprovado e alguém vai chegar para você e diz, ok, o menino ficou reprovado. E o que você fez para que isso não acontecesse? Então, essa pergunta ela é cada vez mais presente. Né? Assim como a Irene, eu também falo muito, então, Alexandre, me ajuda aí, vai me... Pode falar, doutora. Eu precisava começar muito instigando sobre isso. Eu tenho uma realidade que ela está sendo analisada com responsabilidade, com cuidados. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso pensar em várias soluções, ter coragem para pensar em soluções até diferentes. E aí, depois, você tem a forma jurídica. Sim. Né? Então, e aí a gente vai entender que no mundo jurídico, se os advogados de plantões me escutarem, talvez eu vou ser até criticada. Mas no mundo jurídico a gente pode quase tudo. A gente pode quase tudo. Então, a gente pode fundamentar qualquer opinião. Quase tudo. Agora, a lei, ela não pode, como a Irene diz, não é a lei que está dando comando. Não, a lei, ela nasceu de um senso crítico de responsabilidade, de maturidade de um problema. Sim. E aí eu vou ser redundante. O nosso grande problema é porque eu vou levando para a lei uma situação que ainda não está madura o suficiente para a lei dizer o que tem que ser feito e eu jogo a responsabilidade toda na lei. Digo que a lei foi mal feita, o decreto foi mal feito. Não. Nosso raciocínio e análise crítica da realidade educacional é que não está sendo feito. Não está sendo maduro, não está sendo pensado com responsabilidade e com cautela. E aí, pensando nisso, vocês devem estar aí dizendo, eita, mas essa mulher está só botando... só provocando e aí trazendo mais trabalho para a gente. Gente, mas essa é a nossa grande missão. Nossa grande missão de vida é educar e ser responsável. É um desafio. Por uma educação além do desafio, é uma missão de vida. São marcas que a gente vai deixar aí por muito tempo, né? E eu parabenizo já todos pela coragem de fazerem parte da educação aí dos vários municípios que estão nos acompanhando. São a maioria mulheres que são secretárias de educação. Olha aí, galera, a força feminina. E que estão aqui, muitas mulheres no chat. Muito bem. Doutora. Gente, sim, Alexandre, eu já ia... E chegou uma pergunta aqui. Em termos de legislação, você vai falar o que o município deve fazer na prática? Exatamente, eu espero. Se eu não fizer isso, me ajude. Me cobre, tá? O pessoal de Francinópolis está no chat. Tá. Gente, então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu preciso exatamente comprovar para vocês que pensar sobre uma progressão parcial ou esses programas de progressão continuada, isso ficou muito mais fortalecido nesse período de pandemia e pós-pandemia. Eu preciso trazer esse contexto à tona, porque isso é muito importante. Essa discussão e essa flexibilidade que a gente está tendo muito grande dentro da educação, assim, parece que as rédeas estão soltas e às vezes a gente fica meio que incomodado com a tamanha mudança e flexibilização na legislação, inclusive vindo a nível federal e a nível nacional. Mas nós precisou que a gente passasse aí por uma pandemia, por uma grande chacoalhada, para mostrar que muita coisa podia mudar e podia melhorar e que não precisava ficar do jeito que estava. Então, assim, a pandemia, ela trouxe uma quebra nesse processo de aprendizagem muito grande. Assim, foi uma quebra que trouxe um prejuízo deixou uma mácula muito grande. E, assim, a gente que trabalha com educação e vocês que estão nos acompanhando sabem disso. A gente faz um esforço enorme, mas durante anos, e 1 ano, 2 anos, ele desmanchou. Assim, ele trouxe aí talvez um rastro, segundo os pesquisadores, a Fundação Carlos Chagas vai falar disso, o Instituto Todos pela Educação vai falar disso, que talvez em 10 anos a gente consiga reparar isso. Gente, isso é muita coisa. Talvez nem nós vamos ver isso, né? Então, assim, é muita coisa. Então, nesse contexto de prejuízo e pausa e parada e suspensão da aprendizagem, ou seja,
não só isso, o aluno não só teve uma parada no processo de aprendizagem, mas alguns, inclusive, regrediram. Né? Então, é algo muito grave. E aí, os órgãos precisaram se organizar, né? Assim, as pessoas precisaram pensar em políticas que fossem mais flexíveis e que falassem mais, olha, uma aprendizagem que foi perdida, ela precisa ser recomposta. Né? Eu não posso parar o meu processo. Esse ensino e a aprendizagem, ele é um processo. Aprender é um processo. Se em algum momento alguma coisa se perdeu, eu preciso saber e eu preciso buscar isso. Sim. Eu preciso recompor essa aprendizagem. Esse trem, a Irene agora vai sorrir, esse trem precisa voltar para os trilhos. Teresinenses, tem algum teresinense acompanhando aí? Então, assim, a gente precisa trazer isso novamente para o processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, esse processo de avaliação, ele é indiscutivelmente o mais importante nesse momento. Eu não consigo saber o que se perdeu, que habilidade, o que o menino não aprendeu se eu não estiver avaliando isso. Então, assim, quando a gente fala de todo esse contexto, primeiro do que a sociedade estava vivendo, a legislação trouxe um amparo para isso. Ou seja, eu tive uma perda muito grande nesse processo. E agora, como é que eu vou recompor isso? O que isso vai... como é que nós vamos voltar a fazer a coisa andar? E esses meninos que tiveram esse prejuízo, como é que a gente vai fazer? Aí a Irene falou muito bem disso, agora eu reprovo todo mundo, volto todo mundo 2 anos, ou 2 séries, ou 2 ciclos atrás. Ninguém teve culpa disso. A gente não podia, a gente estaria cometendo um outro crime se isso acontecesse. E aí vem toda... muito grande. Exatamente, vem toda a legislação sobre isso. Pessoal, a gente começa com a mãe de todas, né? Que é a nossa LDB. E assim, uma coisa que nos choca é que a LDB é de 96. Né? E aí a gente fala muito assim, vamos atualizar. Caramba, a gente não conseguiu fazer ainda nem 10% do que a LDB determina, né? Então, como é que eu falo de atualizar? Então, assim, essa questão já estava na LDB. Então, antes mesmo da pandemia, a LDB ela já trazia instrumentos necessários para que a rede parasse, pensasse e dissesse, olha, o que importa é se o menino está aprendendo mesmo. Se ele não está aprendendo, a gente tem sim, dentro da legislação, fundamentação cabível para nos resguardar e dizer assim, olha, a gente pode mudar o caminho, a gente pode fazer diferente. Então, a LDB ela já trazia isso, esse suporte legal. O problema é que eu volto a repetir, a gente gosta muito de fazer como sempre fazia do mesmo jeito, né? Então, assim, a LDB ela já trazia esse amparo. Então, a gente tem aí primeiro princípio, que isso vocês têm que deixar bem tranquilo aí, é muito importante. Os sistemas de ensino, né, eles têm essa liberdade, essa autonomia de organizar os seus sistemas. Né? E essa organização, a própria LDB também ela vai dar toda essa organização de certo modo, mas ela dá essa autonomia para o município escolher. Fazer escolhas. Claro que o município analisou, fez escolhas. E a Irene disse isso, precisa registrar, ou seja, eu preciso depois ter um documento para legalizar isso. Então, assim, o município já tem essa autonomia de organização. E aqui eu faço um parêntese importante. A importância que tem os conselhos municipais e os conselhos estaduais nessa trajetória. Gente, eu sei, quem é gestor aí que está me acompanhando, nós que fomos gestoras, a gente sabe como às vezes parece que é burocrático e chato você ter os conselhos municipais, os conselhos... gente, mas não é. É a representação da entidade social, da sociedade, que vai dar legitimidade para o que você está fazendo. Então, um município, uma secretária, que ela toma uma decisão, que ela faz um documento, e que esse documento ele passou pelo crivo do Conselho Municipal ou do Conselho Estadual, ela tem um respaldo, ela tem legitimidade, ela tem força no que ela está fazendo. Porque a educação, ela não é só institucional, organizacional, o secretário não pode fazer o que bem entender. Então, quando tem esse respaldo e essa legitimidade do conselho, ajuda muito. Né? E fortalece a política educacional, a tomada de decisão. Então, aí a gente já vem aqui, ó. Os próprios estabelecimentos de ensino, respeitando cada norma aí dele, eles podem prover meios de recuperação dos alunos. Já está aqui, gente.
Né? Então, assim, como a gente vai fazer? Aí é que é a grande questão, né? E a Educar pode ajudar, né, Alexandre? E isso é uma dúvida frequente dos gestores. Os gestores já sabem que a gente pode fazer, e a dúvida deles é: quais os dispositivos legais, quais os instrumentos jurídicos que são suficientes para que nós possamos implementar esse regime? É uma dúvida frequente dos gestores, mas antes da doutora falar sobre isso, pessoal, eu queria registrar aqui a presença de Bonfim do Piauí. Nossa. Bonfim do Piauí, fique até o final, gestor de Bonfim, que a gente tem um presentão para vocês. Pessoal de Lagoinha, sejam bem-vindos. Curtam, comentem, fiquem à vontade, a live vai ficar gravada. E temos um brinde bom ainda aí para sair. Pode continuar, doutora. Gente, então a LDB já estava prevendo essa possibilidade de você ter mecanismo de recuperar aquele aluno que está com menor rendimento, né? E aí eu preciso identificar que aluno é esse, né? Qual é a medida que eu uso para identificar esse rendimento desse aluno, essa régua está correta? Essa régua é enquanto rede, né? E outra coisa que é preocupante: Kátia, então eu tenho que pensar naquele aluno individualmente, mas eu estou falando de uma rede. A rede é composta de alunos individualizados. Então, quando a gente fala nenhum a menos, nenhum aluno pode ficar para trás, gente, é a coisa que mais dá trabalho, mas é o que precisa ser feito. O aluno, ele precisa ser visto na sua individualidade, nas suas deficiências individuais, dentro de normas específicas do município, mas isso precisa ser visto lá no chão da sala de aula. Eu amo esse termo, no chão da sala de aula. Né? Então, assim, não dá para a secretaria... Kátia, o que tu está querendo dizer? Que não dá para a secretaria pensar sobre isso sozinha. Precisa ter a mão do professor. O professor precisa estar presente nesse processo de entender qual é esse aluno, que rendimento eu estou falando, onde é que o aluno tinha que chegar, por que ele não chegou. E aí a Ilenildes e a Irene disseram uma coisa bem interessante. Principalmente o professor, a postura é sempre assim: já fiz meu trabalho, foi o ano inteiro tentando, eu fiz de tudo para esse menino, ele não aprendeu. Qual foi o de tudo? O problema é da família. Qual foi o de tudo? Qual é a régua? Né? E outra coisa, se ele ainda não aprendeu, então ainda tem um problema. Se ainda tem um problema, isso precisa ser resolvido, gente. Não é para dizer, olha, o aluno não aprendeu, paciência, eu vou cuidar agora aqui dos outros. Mas ele ainda continua ali e isso continua sendo um problema. E na maioria das vezes ele vai continuar no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. Então não é melhor resolver logo o problema do que ficar jogando, empurrando. Porque no final das contas, quem vai ter que resolver aquele problema é a própria escola, é a própria rede que aquele aluno está vinculado. Porque não adianta ficar esperando que a família vai mudar drasticamente de um dia para o outro. Gente, eu sempre digo assim, olha, ok, a família na escola pública não acompanha. É fato. Sabendo disso, o que a gente pode fazer? O que essa escola pode fazer se ela é uma escola que a família não tem um perfil de participar? Ou seja, a família já vai ter um peso, você já vai considerar que a família já tem um peso menor nesse processo. Então, essa escola já tem que ir para, vamos dizer assim, para a guerra, né? Para ficar um termo bem claro. Sim. Ir para a guerra sabendo qual é a luta que ela vai travar. É uma luta que vai contar com quais combatentes? É o professor, é o diretor, é o secretário de educação, se for o caso, é o prefeito, mas não vai ser com a família, porque a família não vai mudar do dia para a noite. Gente, não muda, então não adianta ficar, Alexandre, transferindo a responsabilidade para a família. Não aprendeu porque a família não fez a parte dela. E aí, falando nisso que a Irene está dizendo, a legislação vai dizer aqui uma coisa importante. A legislação vai dizer aí, no artigo 12, no inciso 7, ela vai dizer assim, olha, informar pai e mãe. Ou seja, a família, ela não tem a responsabilidade de atuar nesse processo do ensino, mas ela tem a obrigação e o direito de saber o que está acontecendo com o aluno. Então, qualquer decisão política, pedagógica que você vai tomar e que é diferente do processo que já acontece na escola, a família ela precisa ser informada, os pais precisam ser. Isso é
o projeto político-pedagógico da escola na vivência, acontecendo, e não aquele engavetado, né? Então, toda essa movimentação, ela é um processo, é o projeto político-pedagógico sendo executado. Sim, e a gente precisa atualizar nossos PPPs e nossos regimentos internos. E eu vou falar sobre isso, porque quem optar por algum tipo de legislação específica, ele precisa acompanhar, ou melhor, os regimentos e os projetos políticos precisam acompanhar essa norma. Então, assim, aí de novo, nós temos aqui o artigo 24, que aí já vai dizer aqui exatamente sobre a progressão. Ou seja, existem, inclusive fala da progressão parcial, que é o nosso foco aqui. Sim. Então, assim, eu sei, né, eu ouço muito de vocês que quem mais instiga vocês e quem mais pressiona vocês a respeito dessa reprovação são os professores. Então, agora vocês têm aqui um respaldo legal para dizer, olha, tá aqui. A legislação, ela permite isso. Mas lembrando, a Irene focou e eu quero focar muito forte isso. Não é de qualquer maneira. Aqui não é a força. Aqui é pensando de uma maneira responsável, comprometida, um processo de ensino e aprendizagem que inclui a recomposição de aprendizagem. Vocês estão entendendo? Nós não estamos falando de reprovação de uma maneira individualizada. A gente está falando de um processo de ensino e aprendizagem que em algum momento, por N razões, eu preciso recompor aprendizagens que não aconteceram. Gente, esse é o processo mais lindo que existe. A gente não está falando em né? aprovar de qualquer jeito. É lindo isso, né? Não é de qualquer jeito. A gente está falando de um processo que vai ter aqui uma hora ou outra que eu vou ter que fazer adequações e dizer, opa, aqui o que a gente pensou não deu certo. E agora, o que a gente tem que fazer? Então, tudo isso faz parte do processo de ensino e aprendizagem. A gente está falando de algo equidade. Separado. Exatamente. Era outra coisinha que vou já mais na frente falar sobre isso. Então, aqui a própria LDB já fala, inclusive, dessa progressão parcial, tá? Vamos só avançar aqui um pouquinho. Depois nós vamos ter também sobre essa questão do rendimento, que tipo de critérios, e aí nós vamos ter, inclusive, aceleração e avanço e recuperação, ou seja, a LDB, ela nos dá aqui um campo para a gente tomar banho, né, de tanta coisa que a gente precisa. Qual é o problema? Ela não diz o que o município tem que fazer. Aí é a hora de pensar junto com a educar, né? O que pode ser feito? Aí vem a questão de pensar a política educacional, mas a LDB já nos dá aqui essa... se eu estiver correndo muito, tá? O próprio plano Doutora, nacional... pode correr, que você tem 2 minutos. Mentira! Eu falei isso tudo. Tá, então vamos correr. E o próprio plano nacional... Ela vai dizer que eu falei mais que ela. De educação, ele vai tratar sobre isso, aí fala da equidade. E eu cometi um erro aqui, depois o Alexandre vai corrigir e mandar para vocês. Eu esqueci o mais recente, o mais importante decreto, que é do Estado? Não. É o decreto nacional que institui um plano, uma política nacional de recomposição e recuperação da aprendizagem. Então, já existe um decreto e que foi pensado logo depois da pandemia, em 2022, e que já dá esse respaldo jurídico para os municípios. Gente, me perdoe, porque tinha que estar aqui logo depois do Plano Nacional. Pessoal, eu vou disponibilizar essa apresentação corrigida no privado de vocês. Quem quiser ir, manda o número que a gente manda a apresentação para vocês. Pode mandar aí, ou então dizer o nome do município que a gente vai mandar. A gente vai entrar em contato com esses municípios que estão falando aí e a gente vai enviar essa apresentação. Olha, eu acho que a minha fala tem que ser cortada as interferências que tu fez. Aí não dá os 30 minutos. Advogada. Ei, Kátia. E eu aqui pensando, né? Eu acho que eu vou ter 5 minutos. Mas como eu já faço parte aqui da equipe, né? Os municípios interessados. Exatamente. Procurando o detalhamento, a gente faz individualmente. Gente, então, o que é essa progressão parcial? Eu quero deixar bem claro. Isso é assegurado na LDB, é assegurado no plano e agora mais recente nesse decreto nacional, que fala dessa recuperação. Então, aqui é exatamente a promoção desse aluno que ele não teve um resultado satisfatório. Então, aqui nós temos as várias possibilidades, condições de recuperar essas defasagens que aconteceram nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, o aluno ele vai avançar e ele vai ficar com essas pendências dessa defasagem, dessa dificuldade que ele teve em algumas disciplinas que o município tem toda a liberdade de definir isso,
né? E ele continua de uma maneira paralelo para poder recompor essa aprendizagem. E aqui, o que é importante? Eu deixei só aqui 2 itens interessantes, que os alunos eles vão continuar concomitante ou não esse processo, esse regime de progressão parcial. Isso é uma definição do município, e só que isso tem que ficar muito claro no documento que o município vai elaborar. Então, quando o município for elaborar o documento, ele precisa definir bem claro, ou esse decreto municipal e depois uma portaria, onde ele vai detalhar melhor a definição desse programa de recomposição, e inclusive dizer como é que vai acontecer. E a exemplo do Estado, né? O Estado está fazendo isso de uma maneira online. Os alunos que vão progredir, que vão fazer essa recomposição no ano seguinte, de uma maneira paralela, eles vão fazer assistindo aula do TV, né? do canal Educação. Então, assim, existem várias possibilidades do aluno recompor aquelas disciplinas ou aquelas habilidades específicas que eles tiveram uma defasagem. Eu vou voltar só um pouquinho, só para dizer o seguinte, o Alexandre já até falou, existe uma portaria do governo do estado do Piauí, onde ele definiu como era que ele queria. Então, aqui foram critérios bem claros, né? Ele realmente condicionou a frequência de pelo menos 75%. Ele teve aí uma restrição para a língua portuguesa e matemática, ou seja, os alunos poderiam ficar pendentes em qualquer outra disciplina, menos em português e matemática. Foi uma escolha do governo do estado, né? E aí ele tem uma maneira... Ele determinou para que cada unidade fizesse um plano específico de estratégia. Então, ele atribuiu, na verdade, ele delegou que cada unidade fizesse o seu próprio plano. E também ele delimitou o público, que só ficou do 6º ao 8º ano, isso para o ensino fundamental, porque ele também abriu para a EJA e abriu também para ensino médio. E é porque o Estado também não dá anos iniciais, né? Isso. Não, mas eu estou falando assim, só... No interior ainda tem. Ainda tem. Então, assim, só para deixar bem claro que você precisa ter bem definido alguns critérios que são importantes para que venha gerar esse documento. Algumas providências aqui, como jurídico, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Os registros de ata, onde é que o conselho acompanhou, se o aluno teve ciência desse resultado, como foi que a família teve, se a avaliação ela aconteceu como avaliação de rede ou foi avaliação de desempenho. Essas coisas têm que ficar bem definidas e bem claras, né? Sim, eu ia perguntar, Kátia, inclusive, se a família não concordar, isso obrigatoriamente não será feito, exatamente, né? A criança pode, o estudante pode ficar Sim. reprovado. Acho que é uma questão que é colocada para a família. Olha, tem essa possibilidade, o aluno se enquadra dentro dos critérios, e aí o seu filho pode ir para o 7º ano, por exemplo, se ele for um aluno do 6º ano em 2023, pode ir para o 7º ano, atendendo essas exigências aqui. Ele vai para o 7º ano, mas ele vai fazer essa atividade complementar. Acho que tem que ter a anuência da família, né? Sim. E assim, na verdade, essa sensibilização ela vai ter que acontecer na questão da comunidade escolar, né, como um todo. Ela vem para a família, ela vem para os conselhos que integram a secretaria. Cada secretaria vai ter seus conselhos específicos, né? E isso precisa ter um conjunto aí de forças para dizer, olha, o que a gente está fazendo é com responsabilidade, né? E não estamos tratando de uma aprovação automática ou de qualquer maneira. Não, e nunca vai ser sobre isso. Exatamente. Então, e os professores precisam ser sensibilizados também. Devidamente feita essa sensibilização, eu acredito que nenhum familiar, pai, mãe ou responsável vai se opor a uma proposta dessa, né? Que é uma proposta de apoio, de suporte, e que só vai ajudar a criança, o adolescente, no seu desenvolvimento acadêmico. Sim. E que, na verdade, pessoal, hoje, quando o Tribunal de Contas eles estão fazendo auditorias, uma das perguntas, e o próprio Ministério Público, vocês já devem ter recebido, porque foi um ofício estadual que foi para todos os municípios, perguntando qual era o plano de recomposição de aprendizagem do município. Então, nós não estamos
estamos lembrando, nós não estamos falando de reprovação só de uma maneira isolada. Nós estamos falando desse processo de recomposição em razão de uma defasagem que aconteceu desde 2020. E nem estamos falando em aprovação irresponsável. Exatamente. Agora, claro, Kátia, qual eram os melhores do mundo? Era que o município lá atrás, em 2021, quando nós retomamos aos poucos as aulas remotas e depois a gente foi retomando aos poucos as aulas presenciais, que essa política já tivesse sido definida lá atrás, né? Na verdade, aí é onde eu digo que a gente dorme no ponto, né? Agora é correr atrás do prejuízo, agora é correr né? atrás. Então, eu posso fazer um decreto indo agora para a prática, eu posso fazer um decreto municipal, já mostrei que existe uma legislação que nos garante, nos dá segurança e tranquilidade para fazer isso. Eu preciso entender qual é o desenho do meu programa, como é que ele vai acontecer, qual é o público-alvo, quais os critérios, quem eu vou envolver, tudo isso registrado, eu tenho que oficiar os conselhos, eu tenho que ter esses documentos que eu oficiei. Depois eu tenho uma portaria onde eu vou detalhar melhor como é que isso vai acontecer. E aí, pessoal, como a gente já passou pela gestão, a gente começa a pensar algumas coisas. Que lugar eu vou fazer isso? Né? Qual o programa, né, Alexandre? O programa de ensino específico, esse o Alexandre resolve. Né? E aí eu penso, quem vai fazer? Quais os professores? Vai ser os professores da rede? Eu vou precisar ter monitor? Se eu precisar ter monitor, o próprio decreto pode já tratar sobre isso. Eu posso fazer, inclusive, pessoal, um processo seletivo de monitoria com a legislação que nós temos, que é a lei do voluntariado, que nos dá liberdade para fazer isso. Vai ser presencial? Vai ser virtual? Vai ser virtual, vai ser um blocão de atividades. O setor pedagógico amadurece isso, coloca tudo isso na portaria e depois também a gente precisa aí de uma formação. Por quê? Porque nós não estamos tratando de alunos que estão num processo normal. Nós estamos falando aí de alunos que estão com pendências e com dificuldades. Então, quem vai ministrar esse programa precisa ter uma certa qualificação para isso. Tem que estar, pelo menos, preparado para isso, né? E aí as formações elas precisam acontecer antes disso, né, realmente ir para a prática. Então, assim, pessoal, precisa correr, Kátia? Precisa. Por quê? Porque se eu não fizer isso agora, eu vou ter um encerramento do ano letivo de 2023, porque posteriormente a isso eu não vou poder mais mudar o status do meu aluno. Então, o status acadêmico dele agora eu vou ter um aluno evadido, eu vou ter um aluno reprovado, eu vou ter um aluno aprovado. Então, se eu não tiver essa legislação urgente nos resguardando, eu preciso fechar aí todos os dados acadêmicos da rede de vocês. Sim. Então, precisa correr para essa legislação sair antes, Kátia? Sim, o ideal é que a legislação saia antes, ou então, assim, se você tiver essa legislação só no começo do ano que vem, isso só vai valer para o final do ano. Exato. Né? Então, e assim, vai dificultar o processo. Pedagogicamente. A gente precisa se estruturar legalmente, mas a gente também precisa se planejar pedagogicamente. E é por isso que eu preciso passar a bola para a Helenilson. Deixa eu só dizer muito obrigada. Gente, eu espero, desculpa aí a demora. Um grande abraço, muito bom estar aqui falando com vocês e fico à disposição. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, doutora. Sempre é um grande prazer responsabilidade, né? Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo, Professora, nos assistindo. Você vai me apresentar? Eu vou lhe apresentar mais uma vez, mas antes eu queria mandar um abraço pro pessoal de Bocaina, pessoal de Piripiri está aí com a gente, pessoal de Brasileira, Nossa Senhora dos Remédios, pessoal de Teresina também está com a gente, pessoal do Maranhão está com a gente e a professora Irene falou sobre os desafios que nós estamos enfrentando com relação à aprovação. A cultura da aprovação é benéfica, a gente vem colhendo bons frutos com a cultura da aprovação. E o que precisamos fazer com relação a essa cultura da aprovação? E a gente já sabe da doutora Kátia que nós temos fundamentação legal para a implementação de um regime de progressão parcial de estudantes nas redes municipais de ensino. Ou seja, nós temos um problema, nós temos uma solução jurídica e nós temos fundamento jurídico para a implementação desse regime de progressão parcial de estudantes, mas agora nós temos uma pergunta. Como é que nós vamos fazer isso no nosso município? Depois do problema a gente já sabe que a gente tem. Da solução legal, a doutora Kátia expôs para a gente e conseguimos fazer isso. Mas como nós devemos fazer a implementação pedagógica dessa medida? E é por isso que eu queria passar a palavra para a professora Helenilson. A professora Helenilson é uma
super planejadora, uma profissional de altíssimo gabarito. E vocês terão com ela 1 hora, quem ficar até o fim, para falar sobre implementação de um regime, sob a perspectiva pedagógica, de um regime de progressão parcial de estudantes. Olha aí o brinde, quem está aqui com a gente até o fim. Nós temos 77 pessoas. Eu vou pedir aí pro pessoal, São José do Peixe está com a gente. E eu vou pedir aí pro pessoal colocar aí o nosso Instagram para nos seguir, curtam, comentem. E o brinde está aí. Quem ficar até o fim vai ganhar. Envia o direct, né? Professora, por favor, fique à vontade, a palavra é sua e estaremos aqui lhe escutando. Obrigada, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é uma grande honra, né, poder participar desse seminário, dividir a mesa com 2 pessoas nas quais eu aprendi muito, pessoas que eu sempre digo que contribuíram muito para a minha formação, para a profissional que eu me tornei hoje, né? Eu sempre digo para elas e para outras pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, que na minha formação profissional tem um pedacinho de cada um, né? A gente vai aprendendo eu também sinto com isso. os pares, né? E também é muito motivador e é muito bom poder também contribuir com os municípios nessa política de implementação desse regime de progressão parcial, né? A professora Irene, ela trouxe para a gente, nos levou a refletir sobre o processo de reprovação, né? Reprovar por quê? Por que não reprovar? A doutora Kátia, por que não reprovar? A doutora Kátia trouxe aqui todo o amparo legal, né? Que é possível, sim, os municípios estarem amparados quanto à não reprovação, contra o desenvolvimento de projetos, que leve o aluno a ter uma oportunidade de seguir a sua vida escolar sem prejuízos, né, no seu fluxo, e uma aprovação, e eu sempre digo assim, é uma aprovação com responsabilidade, com compromisso. Eu acho que os gestores municipais, eles devem, né, pensar exatamente nesse ponto. Eu vou aprovar, nós vamos aprovar os nossos estudantes, mas com compromisso de recompor a aprendizagem não consolidada, né? E aqui a gente não vai, lógico que nesse tempo não dá para a gente apresentar toda uma implementação didático-pedagógica dessa progressão parcial dos estudantes, mas a gente traz aqui, né, um caminho que as redes podem seguir. Lógico, a gente vai estar disponível para um detalhamento no futuro. Então, a primeira coisa que a rede tem que efetivar é a regulamentação. Regulamentar essa política de recomposição da aprendizagem. A doutora Kátia apresentou muito bem como isso pode acontecer, né? E depois de toda essa regulamentação, desde a criação da portaria, do decreto, né, até a atualização do projeto político-pedagógico, do regimento interno da escola, né, até que está tudo regulamentado, a gente parte para a parte mesmo que a gente chama pedagógica, né, mão na massa, e aí sim tem que se pensar, enquanto rede, em um programa de ensino com habilidades prioritárias, uma carga horária mínima e a modalidade de atendimento, né? O que nós vamos ensinar, quais são as habilidades, refletir sobre a vida escolar desse aluno, né? Quais foram as aprendizagens não consolidadas para incluir nesse currículo prioritário, né? Não dá para fazer tudo de novo, até porque ele também não deixou de desenvolver todas as habilidades. Então, por isso que a avaliação ela deve ser individual, né? O professor ele deve olhar o aluno na sua individualidade, no seu ponto de partida, como ele ingressou o ano escolar, o que ele conseguiu avançar e o que é necessário, né, para que ele tenha sucesso no ano seguinte, o que é necessário recompor, né? Porque a gente está pensando aqui numa progressão parcial, onde o aluno é aprovado, mas ele deixa algumas disciplinas em dependência, né? E essas disciplinas precisam ser cursadas com responsabilidade e com compromisso para o avanço da aprendizagem desse estudante. E aí, definido esse currículo prioritário, uma carga horária, né, mínima que ele deve cursar, também olhando para o que ele deixou de atender, a gente pensa no material didático, né?
que tipo de material nós vamos utilizar, como é que vai ser a efetivação desse trabalho com esses estudantes, e a gente pode aqui citar, né, vários tipos de oportunidades que a gente pode levar o aluno a recompor essa aprendizagem, desde aulas remotas, atividades impressas, atendimento individualizado no contraturno ou com grupos, né? E precisamos selecionar profissionais que atuarão nessa recomposição, né? Nós sabemos que os alunos que deixam que precisam que essa recomposição aconteça nos anos iniciais, na maioria das vezes são alunos que têm problemas de alfabetização, né? E uma das coisas que a gente defende muito é o perfil do profissional que vai atuar com esse aluno, porque alfabetizar nós sabemos que é um processo difícil, complicado e que requer habilidades para que isso aconteça. O professor precisa saber alfabetizar, né? Tem que ter o perfil alfabetizador, e aí a gente sempre leva os nossos professores a refletir. Qual é o seu perfil? Qual a sua habilidade maior enquanto professor? Eu, enquanto professor, adoro o processo de alfabetização. Eu me encontro na prática de alfabetizar, mas eu já tenho parceiras, colegas que não gostam, já não se identificam com aquele processo e gostam de trabalhar com crianças maiores. Então, o professor também precisa refletir quanto a isso. Onde eu consigo dar o meu melhor, onde eu consigo contribuir mais na educação. Eu tenho que ser sincero também com a rede na qual eu estou atuando. E aí a gente traz aqui uma sugestão de carga horária, né? Isso aqui é uma sugestão até porque cada município, a carga horária, o atendimento, o formato, a modalidade de atendimento vai ter que estar casada com o que ele incluiu na legislação, sim, né? Com o que ele propõe. Com o que ele propõe, do que ele dispõe de atender. Então, assim, a gente traz aqui uma proposta que a gente ficou analisando num percentual que varia de 15% a 25% da carga horária total do componente curricular para essa proposta do município que não fecha a dependência em quantidade de componentes curricular que o aluno pode deixar, como o Estado trouxe 4 componentes curricular. Aqui não, a gente fechou em carga horária. O aluno pode deixar em dependência até 60 horas da carga horária. E aí, lógico que a gente foi delimitando para cada componente uma carga horária. Então, o que vai dizer quais componentes curricular o aluno vai cursar no ano seguinte é a carga horária que ele deixou a desejar do componente. Ele pode deixar arte, inglês, geografia, história e ciências. Ok, temos aí 5 componentes curriculares. Mas se ele deixou independência, língua portuguesa e matemática, aí ele só vai cursar esses 2 componentes curriculares para o município que optar por estabelecer horas, né, como critério e não componentes. E aí, pensando nisso, em que momento de 2024 pode-se efetivar essa recomposição da aprendizagem? Então, os municípios, eles poderão organizar a oferta da recomposição da aprendizagem e progressão parcial dos estudantes, obedecendo às condições que o município dispõe. E aqui as condições, o município tem que pensar na infraestrutura, né? E aí vai entrar a questão de espaço físico, tem que pensar também na alimentação, se ele for atender no contraturno, né? Tem que pensar no profissional, se ele dispõe de professor que possa atender esse aluno no contraturno. Transporte escolar. Transporte escolar. Então, entra aí vários questionamentos que o município tem que refletir quando ele estiver organizando a sua proposta de recomposição da aprendizagem e progressão parcial dos estudantes, né? Nos anos iniciais, a gente sugere que os estudantes sejam atendidos presencialmente, né, preferencialmente presencialmente. Por quê? Como eu já mencionei anteriormente, nós estamos falando de alunos com problema na alfabetização. E nós sabemos que a alfabetização é um processo que exige o contato do professor com o aluno. A gente não consegue, aí o período que a gente ficou afastado da sala de aula na pandemia, validou isso, que onde o efeito maior foi na alfabetização, né? Atividades remotas, eles não têm um impacto, eles não conseguem
fazer com que o aluno seja alfabetizado só com atividades remotas. Então, a gente precisa do professor como mediador dessa aprendizagem. Então, por isso que para esse público dos anos iniciais, o município que tiver condição, né, e estrutura, que ele atenda esse aluno de modo presencial. E a gente traz aqui 3 opções. A primeira é com atendimento de 20 horas. E aí, lembrando que esse desenho ele foi feito na proposta do município, que vai escolher uma carga horária de 60 horas. Então, pensando numa carga horária a ser cumprida de 60 horas, o município pode atender presencialmente o aluno 20 horas no mês de janeiro ou julho, é um período de férias, mas que você consegue manter o aluno uma semana, né, com atividades presenciais, não preencher toda a carga horária do aluno, porque o aluno também precisa desse tempo, né, de férias, de descanso, essa pausa. Então, é realizada às 20 horas em janeiro ou julho e 40 horas ao longo do semestre. Sendo que essas 40 horas pode acontecer com o atendimento da retirada do aluno no próprio turno, né, para atendimento com o assistente, com o assistente que vai ficar ali de 3 a 4 horas ou 2 horas por semana. Cada município vai realizar o desenho que a sua condição lhe proporciona a atender, né? E a gente está dando 1 hora de reunião com os municípios que a gente vai planejar junto com vocês, individualmente, município por município. Podem mandar aí, todo mundo. Estamos com quase 80 pessoas, professora. Que bom, né? Legal, a gente está conseguindo manter a audiência. Eu contei aqui, temos em torno de 18 municípios presentes. Muito bem. Temos muita gente aqui. E para quem está ficando aqui até o fim, a gente vai dar, como já falei, um suporte jurídico, um suporte pedagógico. Todos os municípios que são nossos parceiros já ganharam esse brinde. Os novos municípios que estão aqui com a gente até o final, mandem o nome aí do município, a gente vai conceder esse brinde. E a gente vai conseguir, como a professora Ilenildes bem está falando, a gente vai conseguir fazer um planejamento jurídico-pedagógico específico para a sua rede, de acordo com as condições que vocês têm, de acordo com a disponibilidade de transporte escolar, infraestrutura, sala, pessoal, merenda, de acordo com as realidades do município, transporte, de acordo com a realidade do município, a gente consegue fazer esse planejamento. O que a gente não pode deixar é não realizar um regime de progressão parcial efetivo, de verdade, que funcione, que recomponha, que resgate as aprendizagens que foram deixadas de ser ensinadas e aprendidas na idade correta. A gente tem que tomar as rédeas da situação, a gente tem que se movimentar e a gente precisa ter coragem. Coragem, e a gente precisa ter coragem. Porque dá trabalho, né? Porque dá trabalho. Mas a Educar está aqui para trabalhar com vocês. Muito bem. E aí, como opção 2, a gente traz, né, toda a carga horária de 60 horas para ser cursada ao longo do primeiro semestre, né, onde esse formato também vem com a retirada do estudante por um tempo determinado da sala de aula para um atendimento em formato de mesa, onde o professor ele pode atender até 5 alunos, né? A gente não recomenda mais do que isso, porque nós estamos falando de uma recomposição de aprendizagem, um trabalho com responsabilidade, de olhar o aluno na sua individualidade, né? E a terceira opção é o atendimento no contraturno para o município que dispõe de espaço físico, profissional, que possa realizar esse trabalho, de toda a estrutura que esse atendimento exige. Para os anos finais, né, a gente traz uma proposta diferente. Os alunos são maiores, né, mais independentes, e a gente traz essa possibilidade dos estudantes. Eles poderão ser atendidos com parte da carga horária presencial por um professor tutor e a outra parte remota. E aí que eu vou detalhar um pouquinho de como que vai ser esse atendimento, né? Do mesmo jeito dos anos iniciais, a gente traz 3 opções de atendimento, e aí a primeira é 20 horas da carga horária em janeiro ou julho e as outras 40 ao longo do primeiro semestre,
sendo que essas horas serão cumpridas pela mediação, será realizada com mediação por caderno de atividade. O aluno ele recebe um caderno de atividades equivalente a 10 horas e ele tem um tempo para resolver as atividades que ali estão propostas, e a cada 10 horas de atividades realizadas, ele tem um atendimento presencial com o professor tutor. Né? O professor, que na maioria dos municípios nós temos professor com carga horária incompleta, então o município pode designar essa carga horária do professor para completar a carga horária do professor, que ele realiza o atendimento para esse aluno, onde ele vai tirar as dúvidas e vai validar essas horas que o aluno cursou. Então, a cada 10 horas de atividades realizadas, o aluno tem um atendimento presencial com o professor / tutor, que a gente está aí utilizando esse termo para esse modelo de atendimento. Né? A opção 2 é a carga horária total sendo cursada ao longo do semestre, com caderno de atividades e do mesmo formato, atendimento presencial pelo professor. E aí, se o aluno, a cada 10 horas, o aluno tem esse atendimento. Nesse formato, o aluno terá 6 atendimentos, que o atendimento vai acontecer com o professor do componente curricular na qual ele deixou a dependência. Isso é bem importante a gente estar reforçando. Ou a opção 3 no contraturno, né? Tem escolas que já têm o contraturno, e esse contraturno pode ser utilizado o tempo que o aluno fica na escola para essa recomposição da aprendizagem, onde o aluno deixou os componentes em dependência. Então, assim, existem outras formas que a gente pode estar conversando, né? Pode estar estudando as condições do município. Então, por isso que é muito importante que cada município esteja entrando em contato com a gente para apresentar as condições que o município dispõe, e a gente pensa numa proposta viável, legal, para atender esse aluno, para recompor essa aprendizagem, para dar a oportunidade para esse estudante seguir a sua carreira, a sua vida escolar sem prejuízo, porque nós sabemos que uma das causas que eleva os índices de evasão do município é a reprovação, né? O aluno que reprova ao longo do tempo, ele se desmotiva e ele deixa de ter interesse pelos estudos e deixa de estudar, né? Então, ele passa o ponto, né? Ele passa o ponto. Só passa o ponto. Então, esse momento não é tudo, né? Mas a gente também não consegue falar da implementação de uma proposta didático-pedagógica, de um projeto desse grandioso em 10 minutos, 20 minutos. Aqui é só mesmo Linhas gerais. Em linhas gerais, o que a gente pode fazer apresentando uma proposta. Mas, como eu falei, ressalto que cada município tem que nos apresentar as suas condições para que a gente possa discutir como que isso pode ser efetivado. Porque é bem personalizado. Bem personalizado. Depende muito das condições do município, da realidade, do número de crianças reprovadas, da disponibilidade pessoal, da disponibilidade de transporte, da disponibilidade de infraestrutura. A gente tem que ver se a gente vai adotar um regime numa modalidade totalmente presencial, numa modalidade virtual ou uma modalidade mista. Tudo isso influi, e é por isso que eu peço a vocês, gestores municipais, professores, podem mandar seus nomes de município aí, que a gente vai atrás de vocês e nós vamos juntos conseguir elaborar uma proposta de implementação de um regime de progressão parcial de estudantes específica para a sua realidade. O que a gente não pode fazer é dormir no ponto. O que a gente não pode fazer é deixar de recompor as aprendizagens, que é a nossa obrigação. Parar de terceirizar para a família, para questões diversas, a responsabilidade que também é nossa, é mais nossa do que do aluno. E eu acho assim, queria parabenizar a fala da professora Ilenildes, porque ela trouxe aqui algo que eu acho que tem tudo para dar certo, porque leva em consideração o perfil do município. O que a Ilenildes apresentou aqui não é uma proposta fechada, que o município vai ter uma camisa que o município vai ter que usar, né, uma camisa no modelo único, que todo município que é diferente, que tem as suas especificidades, vai ter que usar. Né? O que ela está dizendo é, olha, a gente tem camisa
de tamanhos diferentes, de cores diferentes, de tecidos diferentes, e vocês é que vão dizer o que vocês estão precisando. Então, achei muito bacana, viu, professora Ilenildes, a sua apresentação, parabéns. Eu acho que os municípios que optarem por fazerem essa proposta de trabalho, né, por fazerem essa implementação, acho que só tem a ganhar. E mais do que o município, as crianças, os estudantes desses municípios e, consequentemente, as famílias vão ganhar demais, né? E esses municípios vão estar fazendo aquilo que é dever institucional do município. A lição de casa. Que é cuidar do direito, garantir o direito de aprendizagem dessas crianças que estão matriculadas. Perfeito, muito bacana. E embora pareça ser muita coisa e muito difícil, mas não é. A gente precisava trazer todas as nuances desse tema, mas assim, é importante dizer que os caminhos foram bem claros aqui e que a Educar tem condições de fazer todo um acompanhamento e orientação pedagógica, jurídica também, até dos municípios que já estão com a Educar. Essa nossa fala não teve nem tanta coisa nova, porque de alguma maneira a Educar já trabalha um pouco com essa sistemática do que foi dito, né? Mas assim, eu só preciso que vocês entendam que parece ser muita coisa, mas não é tão diferente daquilo que vocês já fazem na prática normal das políticas educacionais do município. E nós estamos aqui para dar suporte. Pois bem, antes de falar sobre o grande brinde, temos 80 pessoas aqui ao vivo. Eu queria mandar um abraço para a gestão de Pedro II, professores, gestores, diretores de escola, coordenadores. Pedro II, São José do Peixe, Júlio Borges, Simões, Bocaina, Nossa Senhora de Nazaré, Campo Maior está com a gente também. Olha aí, Campo Maior! Campo Maior está com a gente. Um abraço Marcos especial para Parente. Campo Maior aí, um abraço especial para Campo Maior. Também. A Elivânia ainda não apareceu aqui, mas eu vi Cajueiro aqui. Eu vi Cajueiro da Praia conosco. O pessoal de Fortuna também está com a gente até o fim. Ficou com a gente até o fim. Eu ainda não vi. Apareceu, pessoal, União aqui. A Silmara com certeza assistiu. E o grande brinde é todos os municípios que já são parceiros da Educar, todos os municípios que já estão com a gente vão receber uma proposta para a implementação desse regime, que vai desde a implementação jurídica dos instrumentos jurídicos até os instrumentos pedagógicos. E para todos os municípios que já são nossos parceiros, todos eles vão ganhar até material didático a ser utilizado nesse programa, nesse regime de recomposição de aprendizagens e de progressão parcial. Nenhum deles vai deixar de receber material didático específico às suas necessidades. Olha que presentão. E melhor, quem esteve com a gente, dos demais municípios aqui, que esteve com a gente aqui até o final, também vai ganhar. Que bacana. Olha aí, e super são vários. Brinde mesmo. É um super brinde. E é isso, pessoal. Espero que nós tenhamos sido claros. Como as professoras falaram, a gente só passou por cima, por linhas gerais do problema que enfrentamos. Falamos também sobre as soluções jurídicas, falamos sobre as soluções pedagógicas e nos colocamos à disposição para uma conversa com cada município, porque nós precisamos enfrentar esse problema. E é isso, queria encerrar minha fala agora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Só agradecer a paciência de todo mundo. Foi mais do que o tempo. Então, e só aumentou. Aqui só aumentou o número de pessoas. Ninguém saiu. Né? E só dizer, pessoal, que, assim, que continuemos sonhando e fazendo educação com coração, com razão, com emoção, porque realmente é uma missão de vida. E eu não posso deixar de dizer da minha alegria e grande orgulho de estar aqui com Ilenildes e Irene, né? São pessoas da nossa caminhada educacional. A gente fica assim de coração, né, cheio de nostalgia, de lembrar de um trabalho que a gente fez com tanto prazer, com tanto gosto e que deu muito fruto, e a gente fala disso até hoje. Então a gente precisa dizer que é possível sim, quando a gente trabalha com responsabilidade,
com sangue nos olhos. Com coragem. Com coragem, determinação. A gente faz acontecer e os resultados aparecem. E aí depois vocês podem colher isso. Então isso é muito bom e não tem preço. Doutora, obrigada. Atualização aqui. Tivemos 22 municípios. 22 municípios é muita coisa, meu povo. Ao vivo. E nós tivemos Coivaras aqui. Queria mandar um abraço pro pessoal de Coivaras. E queria encerrar. Mas antes eu queria dizer, à vontade, professora. Fazer educação exige coragem, mas pode ser feito também de forma leve, que eu acho que esse foi o tom da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui. A gente tratou de coisas sérias, de coisas importantes, mas de uma forma leve, porque eu acho que não é para já é algo tão difícil, né? Que exige tanta responsabilidade e que a gente não pode transformar isso num peso maior do que realmente é. Então, um abraço carinhoso a cada um de vocês, especialmente aqueles que eu já conheço, que já tiveram oportunidade de me ouvir em outro momento, e até qualquer dia. Fiquem com Deus e coragem. Professora Helenilson, quer se despedir do pessoal? Não? Agradecer mesmo a oportunidade, né, e dizer que eu estou à disposição disposição dos municípios, e fazer educação mesmo é amor, é fazer com amor, né? Eu amo o que eu faço, então eu me sinto bem, eu me realizo em fazer, em discutir o pedagógico de uma rede. Eu me encontro e eu acho que é muito importante você fazer aquilo que você ama. Que ótimo. E acredita, e eu acredito na educação pública. De qualidade. De qualidade. E com responsabilidade. E com responsabilidade. Pessoal, todos os municípios que participaram, a gente vai entrar em contato. Todos os municípios que colocaram o nome, a gente vai entrar em contato. E a gente vai disponibilizar todo o suporte que é necessário para que a gente realize juntos esse desafio. Vocês não estão sós, nós estamos juntos e nós vamos até o fim. E queria encerrar agora falando sobre o quanto eu estou orgulhoso de estar sentado nessa mesa, porque essas 3 mulheres são mulheres que eu admiro muito e são profissionais de gabarito nacional. São pessoas que eu admiro, são pessoas que têm muito delas em mim. Eu aprendi muito com elas, e com Helenilson, com Kátia, com a professora Irene. Você não escutou, você está escutando pela primeira vez. E é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Me despeço, mas a gente ainda vai ter um momento para se encontrar. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.